Olá, turma do nono ano, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de português. Espero que todos possam estar bem. Hoje o nosso encontro é por meio desta videoaula e eu espero que todos possam acompanhar da melhor maneira possível. Nesta aula, pessoal, ainda trataremos do período composto por coordenação, tendo em vista que o módulo 1 traz uma atividade sobre este assunto. Então, nunca é demais rever cada tópico importante deste assunto e realizar a atividade de fixação, certo? Mas, primeiramente, eu convido você a participar do nosso momento de oração. Senhor, nesta tarde, peço a tua proteção. Volta teus olhos para o caminho que eu vou trilhar. Me encha de paz, saúde e amor. Proteja o meu lar e as pessoas que eu amo. Amém. Convido você a rezar comigo a oração do Pai Nosso, pedindo intercessão, paz, proteção, para que tenhamos uma tarde de bênçãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Vicente, rogai por nós. Estamos e estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bem, pessoal, antes de chegarmos propriamente no período composto por coordenação, vamos relembrar o que é um período simples e o que é um período composto. O período simples, ele possui o enunciado. Esse enunciado ele é estruturado em torno de uma única oração, chamada de oração absoluta. Então, você deve lembrar do conceito onde eu já abordei para vocês que para ser período simples é necessário que nós tenhamos apenas uma oração. E o que caracteriza essa oração é a presença de um único verbo. Nós podemos chamar esse período simples também de oração absoluta. Exemplo: o padre Gerôncio julgou um novo sacerdote. Observe que neste exemplo nós temos apenas o verbo julgou. O período será composto em que situação? O enunciado é estruturado em torno de duas ou mais orações. Exemplo: hoje estou triste, mas amanhã será um outro dia. Nós temos aí a presença de mais de um verbo, estou, será, caracterizando aí um período composto, certo? Então, período simples, formado por apenas uma oração. Essa oração será a oração absoluta. Período composto é uma estrutura que será formada com dois ou mais verbos. E é no período composto que nós trabalhamos o período composto por coordenação, tá bom? Um período composto por coordenação, ele é constituído por orações coordenadas. Uma oração chama-se coordenada quando não funciona como termo de outra e nem tem outra que funcione como termo dela. Ou seja, as orações coordenadas são sintaticamente independentes entre si. Observe o exemplo. Eu lhe trouxe o livro, mas você não leu. Nós temos aí duas orações, portanto, é o período composto. E por que que são orações coordenadas? Porque uma oração não depende da outra sintaticamente para poder ser compreendida, para poder existir. Observe que no primeiro caso, a primeira oração, eu lhe trouxe o livro, eu tenho um sujeito, que é eu, e eu tenho um predicado, lhe trouxe o livro. Na segunda oração, nós também temos o sujeito você e também temos o predicado não o leu. Observe que essa ligação entre as duas orações é apenas por uma questão de sentido. Como eu já abordei várias vezes em sala de aula para vocês, as orações coordenadas, elas são ligadas apenas por uma questão de sentido, mas não por uma questão sintática. Outro exemplo. Eu lhe trouxe o livro, mas você não o leu.
Nós temos aqui o sujeito, nós temos o verbo transitivo direto e indireto, que é o trouxe. Trouxe o quê? O livro. O livro é o objeto direto. Trouxe o livro para quem? Para você. No caso aqui, o você é representado pelo lhe. Eu lhe trouxe. Lhe, objeto indireto. Mas você não leu. Como eu falei, você é o outro sujeito. O é o objeto direto. Leu é o verbo transitivo direto. Lembrando que pronome oblíquo o funciona como objeto direto e o pronome lhe funciona como objeto indireto. Observe no exemplo como a segunda oração não precisa funcionar como termo da primeira e vice-versa, porque as duas já têm estrutura sintática completa. Ainda no exemplo, note que a primeira oração não apresenta conjunção, enquanto a segunda oração apresenta a conjunção mas. Dependendo da presença ou da ausência da conjunção, uma oração coordenada ela poderá ser sindética ou assindética. Quando nós teremos uma oração coordenada sindética? Quando a oração possuir uma conjunção. E ela vai ser assindética quando não possui uma conjunção. Então é importante você ficar atento a esses dois conceitos. Sindética, quando possuir conjunção. Assindética, quando não possuir conjunção. E aí é necessário que você conheça as principais conjunções para que você tenha uma facilidade maior no momento em que for resolver os exercícios. Lembrando que as orações coordenadas sindéticas, elas se dividem em 5 tipos: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Quais são as principais conjunções de cada tipo? Da aditiva nós temos o i, o nem, mas também. Lembrando que esse mas também você vai usar sempre antecedido, não só, mas também. Exemplo, nosso amigo não veio nem mandou notícias. Nós temos aí o nem, né, trazendo a ideia aí de soma, de adição, acrescentando aí uma nova ideia. A adversativa, que tem como principais conjunções o mas, o porém, todavia, contudo, entretanto, né, vai trazer, é responsável por trazer essa ideia da oposição, da contradição. Exemplo, ele era muito rico, mas não era feliz. Mas é a conjunção que introduz aí a segunda oração. A alternativa, como o próprio nome já denuncia, traz uma ideia de escolha, né? Ou, ora, quer. Ora o tempo melhora, ora recomeça a chuva. Veja aí a alternância, né? Conclusiva, ideia de conclusão. E as principais conjunções que trazem essa ideia é o portanto, o logo, por isso, pois. Este cavalo é bravo, portanto, tome posse. Esse pois aí tem que ser depois do verbo, para poder ter sentido de conclusão, como nós já vimos em outras aulas. Explicativa, porque, que, pois. Esse pois aí tem que ser antes do verbo, para ter valor também de explicação, certo? Mas qual é o verbo, professor? O verbo da segunda oração que eu estou me referindo, tá certo? Volte logo, porque amanhã será tarde. Se eu trocar esse porquê por pois, ó, volte logo, pois amanhã será tarde. Veja aí que o pois apareceria antes do verbo será, tá bom? Lembrando que o pois, quando você puder trocar por outra conjunção conclusiva, ele vai ser um pois com valor de conclusão. E o pois, quando você puder trocar por outra conjunção explicativa, ele vai ter um valor de explicação também. Vamos ficar atentos à questão da vírgula. O uso da vírgula entre as orações coordenadas.
As coordenadas assindéticas, que são aquelas que não possuem conjunções, separam-se por vírgulas entre si. Olhou as árvores, não viu folhagem. Nós temos aqui duas orações. Olhou, viu. Essas duas orações, elas são assindéticas porque não são separadas por conjunção. Elas são unidas aí por vírgula. As coordenadas sindéticas, em princípio, separam-se por vírgula, exceto as aditivas iniciadas pela conjunção "e". Então, dentro aí do grupo das orações coordenadas sindéticas, aquela que não vai receber uma vírgula é a aditiva que inicia com a conjunção "e". Tratou-se o amigo, aliás, irritou-se o amigo, mas fiquei inflexível. Veja aí que a conjunção é mas, tá bom? Mas é uma conjunção adversativa, por isso a presença aqui da vírgula separando a oração assindética da oração sindética por meio de vírgula, antes da conjunção. No segundo exemplo, você vai observar a presença da conjunção "e", que é aditiva. Aqui a vírgula não é necessária. Primo Argemiro sopra os tições e ajuntas as brasas. E aqui a conjunção, e como o conceito está mostrando para vocês que a única oração coordenada sindética que você não vai separar por vírgula são as aditivas que começam com a conjunção "e". Mas é necessário ficar atento. Por quê? Porque as orações coordenadas sindéticas introduzidas pela conjunção "e" podem vir separadas por vírgula, mas depende da situação. Nós temos aqui dois casos. Quando as orações ligadas pela conjunção "e" tiverem sujeitos diferentes, por exemplo, o pirralho não se mexeu e Fabiano desejou matá-lo. No caso aqui, nós deveríamos colocar uma vírgula após o verbo mexeu. O pirralho não se mexeu, é uma oração. Não se mexeu é o predicado do sujeito o pirralho. Desejou matá-lo tem um outro sujeito, que no caso é o sujeito Fabiano. Então, nesse caso aqui, a vírgula, ela poderá e deverá acontecer, tá bom? O pirralho não se mexeu, vírgula, e Fabiano desejou matá-lo. Quando a conjunção "e" vem várias vezes repetida, constituindo aquilo que, em figura de linguagem, chama-se de polissíndeto. O que é um polissíndeto? É quando, por intenção poética, um autor ele repete aquela letra várias vezes para chamar atenção, para enfatizar por algum objetivo que ele deseja no seu texto, tá bom? Isso acontece muito em textos literários, como os poemas, por exemplo. Grita, e esperneia, e chora, e só, e ri, e chora. Vocês podem observar aí a repetição da conjunção "e". E nessa repetição, o uso da vírgula se faz necessário, ok? Então, quando é que eu vou poder usar a vírgula na conjunção "e"? Quando eu tiver orações com sujeitos diferentes. Por exemplo, Maria comprou livros, vírgula, e Marcela comprou revistas. Nós temos aí dois sujeitos diferentes. Você vai usar a vírgula na conjunção "e" quando você observar que você está diante de um texto literário, né, um poema, e há ali a repetição com intencionalidade, uma conjunção "e" que foi repetida propositalmente. E aí sim se faz necessária também a questão da vírgula, tá bom? Só recapitulando alguns termos importantes. Dentro das orações coordenadas, nós temos as assindéticas, que são aquelas que não têm conectivo. O que é esse conectivo? É a conjunção. Nós temos também as sindéticas. Essas sindéticas possuem o conectivo, isto é, as conjunções, podendo ser
Aditivas, e, nem, mas também, bem como. Adversativas, mas, porém, no entanto. Alternativas, ou, ora, ora, seja, seja. As conclusivas, portanto, então, por isso. E as explicativas, pois, porque e que. Certo? Agora iremos praticar um pouco do que foi visto, abrindo o módulo 1 na página 23. Então, você, aluno do nono ano, que já tem o módulo impresso em casa, vai abri-lo agora na página 23. Quem não tem o módulo 1 ainda, vai fazer como estávamos fazendo em sala de aula. Vai abrir o caderno, faz cabeçalho e vai anotar as respostas aonde? No caderno. É importante que você anote qual é a página que você está respondendo, porque quando você tiver com seu material já em casa, você vai precisar passar todas as suas respostas para que eu possa passar um visto num momento presencial quando assim Deus nos permitir, tá bom? Então, mais de antemão é a página 23 do módulo 1. Tanto para quem tem um módulo, como também para quem não tem, que vai estar respondendo no caderno, tá bom? Vamos lá. Eu já estou com o meu material em mãos. Módulo 1, página 23, período composto. Vamos acompanhar. Em sua língua, o falante é capaz de formular diversas estruturas. Assim, de acordo com o efeito de sentido que se quer alcançar e com o contexto, o interlocutor pode utilizar diversas estruturas, como frases mais longas, mais curtas, períodos simples ou compostos, ordem direta e indireta. Na Carta da Juventude pelo Clima, cujos autores são jovens, alguns ainda em idade escolar, predominam períodos simples. Já nas cartas, já na carta sobre mudanças climáticas assinada por empresas, predominam períodos compostos. Exemplos: nós, jovens, estamos profundamente preocupados com o nosso futuro. Nós temos aqui o verbo estamos, caracterizando um período simples, ou seja, uma oração. Reduzir as emissões globais de gases de efeito estufa, GE, representa um grande desafio. Nós temos aí dois verbos, reduzir, representa, duas orações, portanto, um período composto. No período composto, há mais de uma oração que estabelece uma relação de sentido. Na análise desse tipo de período, a observação recai sobre a relação entre essas orações que formam o período. Há basicamente duas situações. As orações são sintaticamente independentes, isto é, as orações que compõem o período são sintaticamente completas. Nesse caso, é um período composto por coordenação. Por exemplo, a crise climática é a maior ameaça na história da humanidade e nós não aceitaremos a nossa extinção. As duas orações, o período possui sujeito elíptico, né, que é o sujeito oculto. No caso da segunda oração, né? Mais verbo, mais complemento. Há uma dependência semântica, que é uma dependência de significado, de sentido, entre elas, mas não sintática. As orações, em sua estrutura, não dependem uma da outra, ou seja, podem ser separadas. É o que vocês já sabem. Orações coordenadas, elas são unidas apenas por uma questão de sentido, semântica. Mas sintaticamente elas podem ser o quê? Separadas, independentes. As orações são sintaticamente dependentes, ou seja, não são sintaticamente completas, pois se elas forem separadas, perderão seu sentido. Quando é que isso acontece?
quando estivermos vendo o período composto por subordinação, o que não é o caso no momento, tá bom? O seu módulo trouxe aí período composto por subordinação, mas nós teremos um momento específico para tratar apenas sobre essa parte, combinado? Só mostrando aqui o exemplo, reduzir as emissões globais de gases de efeito estufa representa um grande desafio. Se de repente eu separasse as duas orações e ler apenas a segunda, representa um grande desafio, você vai perceber que está faltando algo para mostrar o que representa um grande desafio, tá bom? Ou seja, esse representa um grande desafio não tem sujeito. Por quê? Porque o sujeito está na primeira oração. Então, sintaticamente, essa segunda oração ela vai depender da primeira para poder existir. Mas isso aqui é um caso de período composto por subordinação que não iremos estudar com mais ênfase neste momento. Neste período, a primeira oração, que é reduzir as emissões globais de gases de efeito estufa, está ligada sintaticamente à segunda oração, representando um grande desafio, exercendo a função de sujeito. Vamos praticar um pouquinho agora. Atenção, a página que vocês irão responder agora, página 24, questão 24. Vamos lá? Anotando aí quem vai fazer no caderno. Quem vai responder no caderno, anota. Atividade, português, módulo 1, página 24. Não é necessário copiar as perguntas, anota apenas a resposta. Releia a seguinte frase retirada da Carta da Juventude pelo Clima. Exigimos que os tomadores de decisão no mundo assumam a responsabilidade e resolvam essa crise ou renunciem. Quantas orações há no período? Justifique sua resposta. Letra B. Reescreva as orações separadamente. Eu vou deixar um tempinho para que você responda a questão 24, A e B. Lembrando que para você contar as orações, procure os verbos, tá bom? E na letra B, você vai escrever separadamente cada oração que você encontrou. Vamos lá? Vou marcar aqui um tempinho de alguns minutos. É o tempo que você responde a letra A e a letra B. E daqui a alguns minutinhos você já vai ouvir a correção e ver também a correção da página 20, da questão 24, da página 24 também, tá bom? Vamos lá.
Bem, pessoal, atenção para a correção. Quantas orações há no período? 4 orações. Justifique sua resposta. Porque existem 4 verbos: exigimos, assumam, resolvam e renunciem. Então, quem colocou que há 4 orações e colocou a justificativa pela presença de 4 verbos, acertou. Muito bem. Na letra B, você deveria reescrever as orações separadamente. Qual é a primeira oração? Exigimos. Exigimos é a primeira. Ó, perceba que a oração ela pode ser formada apenas por um verbo, tá bom? Porque o essencial de uma oração é a presença de um verbo. Quando eu falo exigimos, nós temos sujeito? Temos sujeito oculto, ó. Nós exigimos, tá bom? Então, qual é a primeira oração? Exigimos. Qual é a segunda? Que os tomadores de decisão no mundo assumam a responsabilidade. Então, perceba que a segunda oração é maior. Que os tomadores de decisão no mundo assumam a responsabilidade. Qual a terceira oração? E resolvam essa crise. Terceira oração, e resolvam essa crise. E a quarta oração, ou renunciem. Repetindo, primeira oração, exigimos. Segunda oração, que os tomadores de decisão no mundo assumam a responsabilidade. Terceira, e resolvam essa crise. E quarta, ou renunciem. Se estiver atrasado, é só pausar o vídeo, copiar, ou voltar um pouquinho na minha fala, copiar também, tá certo? Depois dê continuidade. Passando agora para a próxima questão, 25. Leia os ditados populares a seguir e classifique-os em período simples ou período composto. Quando é que é período simples? Quando eu tenho só uma oração. Período composto, 2 ou mais orações. Um tempinho para você colocar a resposta. Você pode colocar PS no parêntese, né, para período simples, ou PC para período composto, combinado? Daqui a uns instantes eu já faço a correção da questão 5. Atenção, fazendo agora a correção. Filho de peixe, peixinho é período composto, 2 verbos. Aliás, período simples, perdão, só tem um verbo é, não é verdade? Então, letra A, período simples. A, o verbo é. Letra A, período simples. B, Deus ajuda quem cedo madruga. Ajuda, madruga, 2 verbos, período composto. Cão que ladra não morde, período composto. Ladra, morde, 2 verbos. Letra D. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Período simples, só tem um verbo. É. Letra E. Por ele eu ponho minha mão no fogo. Período simples. Ponho. Um dia é da caça, o outro é do caçador. Período composto. É. 2 vezes. Letra G. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Período composto. É. 2 vezes. Tá bom? Repetindo. Letra A, período simples. B, composto. C, composto. D, simples. E, simples. F, composto. E G, composto. 26. Reescreva os períodos compostos porque você classificou na questão anterior e separa as orações.
Então, você vai ter que reescrever na 26 a letra B, a letra C, a letra F e a letra G, separando as orações. Você pode escrever a oração normalmente e colocar uma barra para separar uma oração da outra. Por exemplo, a primeira oração que você vai reescrever é a letra B. Deus ajuda quem cedo madruga. Aí você anota. Deus ajuda quem cedo madruga. Qual é a primeira oração? Deus ajuda. Barra. Segunda oração, quem cedo madruga. Então você vai separar. Primeiro você vai reescrever as 4 orações da questão 25, que no caso é a letra B, a letra C, a letra F e a letra G. Vai separar com barra as orações. Eu vou colocar aqui as frases novamente, para que você possa observar quem não tem o material impresso ainda. Olha as frases e separa aquelas que têm período composto, na questão 26. Lembrando que daqui a alguns instantes eu já faço a correção dessa questão com vocês. Atenção para a correção. Vocês, como eu já falei para vocês, vocês iriam escrever 4 frases: a B, a C, a F e a G. Aí você faria assim: Deus ajuda quem cedo madruga. Aí você colocaria uma barra após a primeira oração: Deus ajuda, barra, quem cedo madruga. A segunda: cão que ladra não morde. Cão que ladra, barra, não morde. Letra F: um dia é da caça, barra, o outro é do caçador. Letra G: rapadura é doce, barra, mas não é mole, não. Tá bom? Se estiver atrasado, já sabe, pode pausar o vídeo, responder e depois dar continuidade. Questão 27. Foi utilizado um sinal gráfico para separar algumas orações do período, dos períodos compostos, porque você reescreveu na questão anterior. Que sinal foi esse? Vamos voltar aqui um pouquinho. Por exemplo, na letra G, qual foi o sinal gráfico que foi usado para separar uma oração da outra? A vírgula, né? Então, a resposta à questão 27 é apenas a vírgula, tá bom? Vírgula. Aí, na página 25 do módulo 1, nós temos uma explicaçãozinha sobre período composto por coordenação. Depois, vale a pena a leitura, tá certo? Vamos só responder aqui 2 pontos importantes com relação a 2 trechos. O primeiro: respirei fundo e escutei o velho e orgulhoso som do meu coração. Para unir as orações do período acima, usou-se o quê? Sinal de pontuação ou conjunção? O que é que vocês acham? Quem tem o módulo pode marcar. Quem não tem o módulo, você pode anotar que a resposta da página 25, né? É só um apontamento. Não, essa questão não tem numeração, tá bom? Voltando para a pergunta, vocês acham que aqui nesse período as orações elas foram unidas por ponto ou por conjunção? Por conjunção, né? Qual foi a conjunção? Conjunção e. Eu sou, eu sou, eu sou.
Neste caso aqui, para unir as orações desse período, usou-se uma conjunção ou usou-se um sinal de pontuação? Usou-se um sinal de pontuação, no caso a vírgula, né? Essas duas questões é só para reforçar a ideia das orações sindéticas e assindéticas. Como você já sabe, assindéticas são ligadas por vírgula, né? Sinal de pontuação. E as sindéticas ligadas por conjunção. Nós temos aqui só alguns exemplos, como, por exemplo, respirei fundo e escutei o velho e orgulhoso som do meu coração. A primeira oração, respirei fundo, ela é assindética, porque aqui não tem conjunção. A segunda, ela é sindética, porque tem a conjunção i. E se tem conjunção i com valor de soma, de adição, é oração coordenada sindética aditiva. Tá bom? E eu sou, eu sou, eu sou, são 3 orações, e as 3 são assindéticas, porque não possuem conjunção. Só uma observação aqui, ó. O que é assíndeto, né? Significa sem conjunção, por isso o nome é assindética, tá bom? O prefixo tem valor negativo, não. E síndeto nomeia o emprego de conjunção, portanto, assíndeto significa sem o emprego de conjunção. Passemos agora para a página 26, nós temos aqui uma outra atividade. A última atividade desta aula. Módulo 1, página 26. Pratique. Observe novamente os períodos a seguir. Novamente eu trouxe aqueles ditados populares. O que é para você fazer? Questão 28. Quais desses períodos são compostos por coordenação? E quais são períodos compostos por subordinação? Questão 28, você vai poder responder com mais facilidade, tendo em vista que nós já estudamos o período composto por coordenação. E as que sobrarem, você vai colocar aqui na 29, os períodos compostos por subordinação, tá bom? Vamos lá? E aqui para responder, você vai anotar os itens. Observem que as orações estão numeradas. Então, você coloca o número da oração ou das orações que são compostas por coordenação e por subordinação. Vamos lá? Daqui a alguns instantes, eu já corrijo a 28 e a 29 com vocês. Terminou. Bem, vamos agora para a correção. Bem, dentro de todas essas orações aí, nós só vamos utilizar 4. Porque as orações que têm período simples, nós não vamos usar para responder. Por quê? Porque a questão está falando de período composto, né? Então, a primeira, por exemplo, de peixe, peixinho não conta, porque só tem um verbo. Então, aquelas frases que tem só um verbo, você vai descartar.
Quais são dessas frases as que têm período composto por coordenação? A 6 e a 7. Um dia é da caça, o outro é do caçador. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Então, 28 frases, 6 e 7, né? São coordenadas assindéticas. No caso, a 6 é assindética e a 7 é sindética, porque tem a conjunção mas. E quais são as que têm período composto por subordinação? 2 e 3. Deus ajuda quem cedo madruga. Se eu só colocar quem cedo madruga, fica uma frase incompleta, porque o sentido dela e a função sintática dela depende da primeira oração, Deus ajuda. Assim também como a terceira, cão que ladra não morde. Se eu colocar apenas não morde, você observa que fica incompleto. Por quê? Porque ela depende da primeira oração, que é cão que ladra, para poder funcionar e ter sentido, tá bom? Então, na 28, frases, aliás, períodos 6 e 7, né? E na 29, 2 e 3. 6 e 7, 2 e 3. Analise este período composto retirado da Carta da Juventude pelo clima. Pessoas morrem, estão morrendo e vão morrer por causa disso. Mas podemos e vamos parar com essa loucura. Quais são as orações nesse período? Vamos lá, você vai escrever as orações que estão aí. Você pode reescrever cada uma separando por barra, tá bom? Responda só a letra A, por enquanto. Já já eu corrijo. Em instantes, a correção da questão 30, letra A. É só o tempo de vocês corrigirem. Lembrando que no final desta aula tem uma pergunta que você vai responder nos comentários deste vídeo lá no YouTube, tá certo? Esse comentário que você vai deixar, ele irá comprovar a sua frequência nesta aula, tá bom? Então fique atento. Já já farei uma pergunta e vocês vão responder nos comentários do YouTube, lá abaixo deste vídeo. E este comentário irá funcionar como a sua presença, tá bom? Então fiquem ligados. Corrigindo, pessoas morrem é a primeira oração. Segunda, estão morrendo. Terceira, e vão morrer por causa disso. Quarta, mas podemos. 5, e vamos parar com essa loucura. Então, nós temos aí, pessoas morrem, 1, estão morrendo, 2, e vão morrer por causa disso, 3, mas podemos, 4, e vamos parar com essa loucura, 5. Tá bom? B. O período é composto por coordenação, coloque aí, coordenação, pois as orações são sintaticamente independentes. Coordenação, independentes. Período composto por coordenação, pois são sintaticamente independentes. C. Classifica as orações desse período em sindéticas ou assindéticas. Justifique sua resposta. Primeira, pessoas morrem, assindética. Estão morrendo, assindética. E vão morrer por causa disso, sindética. Mas podemos, sindética. E vamos parar com essa loucura, sindética.
Então, repetindo, as duas primeiras são assindéticas. Pessoas morrem e estão morrendo. Pessoas morrem, uma oração, estão morrendo, segunda oração, coordenada assindética. Vou só voltar aqui para deixar mostrando aqui o trecho, para vocês não se perderem muito, tá bom? Primeira, pessoas morrem, assindética. Segunda, estão morrendo, assindética. Terceira, e vão morrer por causa disso, sindética. Mas podemos, sindética. E vamos parar com essa loucura, sindética. Tá bom? Qual é a justificativa? As assindéticas não têm conjunção e as sindéticas têm conjunção. Bom, essa é a resposta para a questão C, para a letra C, aliás, letra C da questão 30, tá bom? Classificar cada oração deste período aqui, ó. Se estiver atrasado, pause o vídeo, observe o período e faça as anotações. Qualquer coisa não compreendeu, vai no meu privado, no WhatsApp, pergunta, solicita a resposta para que eu possa estar lhe ajudando, ok? Não fique sem fazer a atividade. Para terminar, nós temos a questão 31, a última. Classifica as orações dos versos a seguir. Tenho tanta palavra meiga, conheço vozes de bichos, sei os beijos mais violentos, viajei, briguei, aprendi. Vamos lá. Classificar as orações é para você dizer se são orações assindéticas ou sindéticas. Tá bom? Classificar a oração é isso. Fale se ela é assindética ou se ela é sindética. Aliás, se elas são, né? Porque nós temos a imagem de uma oração. Tenho tanta palavra meiga, conheço vozes de bichos, sei os beijos mais violentos, viajei, briguei, aprendi. Observe aí vários verbos. Tenho, conheço, sei, viajei, briguei, aprendi. Vocês devem estar observando que essas orações são separadas por sinal de pontuação, por vírgula, né? Nenhuma apresenta conjunção. Então, todas as orações desse período são assindéticas. Então, essa é a resposta. Orações coordenadas assindéticas é a resposta da 31. Coordenadas assindéticas. Pronto. Terminamos o nosso exercício. Agora, você vai nos comentários deste vídeo no YouTube e vai escrever a resposta para a seguinte pergunta. Qual é a diferença entre oração coordenada sindética e assindética? Qual é a diferença entre oração coordenada sindética e assindética? Você escreve lá a resposta e deixa o seu nome no final para que eu possa registrar a sua frequência, certo? Repetindo a pergunta que você vai responder agora nos comentários abaixo do vídeo aí no YouTube. Qual a diferença entre oração coordenada sindética e assindética? Agora é com você. Finalizamos aqui o nosso encontro. Espero que tenha sido proveitoso para você. Um forte abraço e até mais. Lembrando que essa atividade aqui não é necessário que me envie, tá bom? Não precisa.